importante pra caramba, não dá mole não, vem comigo, dá uma olhada. Locução adjetiva parte do princípio de uma preposição associada a um substantivo, ou a um adjetivo, ou a um advérbio, tá? Esses são os conceitos básicos, mas é verdade que existem locuções adjetivas até que podem se apresentar com preposições e verbos. O que é essa locução propriamente dita? É uma expressão de uma palavra que normalmente caracteriza um substantivo, dando qualificação a esse substantivo. Legal? Perfeito? Então fica ligado aqui para você não dar mole não, tá? Encontrou um termo preposicionado acompanhado de um substantivo, adjetivo ou um advérbio, tá? Que são os casos mais comuns, a gente vai chamar esse termo de adjetiva para você não dar mole. Vem comigo. Havia um homem do campo lá. Repara aqui, olha, que o termo preposicionado nessa estrutura, olha, verbo, tá vendo aqui, ó, artigo, substantivo, tudo aquilo que a gente já vem falando desde lá de diferenciação de classes gramaticais, tá vendo aqui, ó? Só que agora há um termo preposicionado. E lá nós temos locução adjetiva e locução adverbial pelo simples diz que a locução adjetiva ela tem que se ligar a um substantivo, lembra? Então aqui, ó, quando eu falo homem do campo, tá ligado a quem? Quem que é do campo aqui? O homem, que por sua vez é um substantivo. Pensa comigo, se este cara aqui é um substantivo, o que esta locução aqui nunca vai poder ser na vida dela? Uma locução adverbial, porque você já sabe que advérbio não se liga a um substantivo, perfeito? Cadu, mas não dá uma ideia de lugar? Tudo bem, mas está ligado a um substantivo. E ligado a substantivo não pode ser adverbial, fica atento, tá bom? Então o que eu tenho aqui? Ó? Um homem do campo. Quando eu falo do campo, esse cara é uma locução adjetiva. E olha só os valores que ele pode apresentar. Gramaticalmente, ao falar um homem do campo, eu também poderia trocar esta expressão inteira por um adjetivo correspondente equivalente. É bem verdade que nem toda locução adjetiva terá um adjetivo equivalente, fica atento, tá bem? Mas é muito comum que você tenha locuções adjetivas com adjetivos equivalentes. Em 90% dos casos você vai conseguir sim, tá bom? Então dá uma olhada. Havia um homem do campo. Aqui é o mesmo de dizer que havia um homem campestre. Olha, eu posso utilizar aqui, ó, campestre, e eu ainda posso utilizar aqui, ó, rural. Percebeu? Campestre ou rural, beleza? Algumas gramáticas aceitam a expressão bucólico, tá bem? Bucólico, mas aí é uma questãozinha mais voltada para a ideia da literatura, tá bom? Então, olha, campestre ou rural é a maneira como cai em provas, tá bom? Vem comigo aqui, ó, essas locuções então e os adjetivos equivalentes aqui para campo. Agora, olha a frase de baixo. Dora sofreu um ataque de feras. Olha que doideira. Dora sofreu um ataque de feras. Você vai perceber aqui, ó, que esse termo de feras é um termo preposicionado e está ligado a quem? A esse ataque, olha. Visualizou aqui, ó, artigo, substantivo. Legal, nada novo aqui pra gente, tá vendo? Ó? E agora esta locução ligada a um substantivo, ela é locução o quê? Locução adjetiva. E aí se a gente fosse procurar um adjetivo correspondente, porque as provas gostam de colocar um adjetivo correspondente para que você saiba como substituir essa locução, olha, ataque de fera é o mesmo de dizer ataque ferino. Eita, Cadu, já ouvi falar felino. Não, felino é de gato, tá bem? De fera é ferino. Toma cuidado, tá bom? São bem parecidos, mas não pode confundir. Então, ataque de feras, tá? É o mesmo de ataque ferino, tá bom? Aqui, ó, ataque ferino. Vem comigo, olha. Eu tive um soldadinho de chumbo. Olha que legal. Esse de chumbo tá ligado a quem? É locução, olha. Quem que é de chumbo aqui? O soldadinho. Repara que isso daqui, ó, é o nosso substantivo. E quando eu pego aqui, ó, a locução ligada a um substantivo, você já sabe que essa locução é a tal da locução adjetiva. E aí a gente vai trocar por um adjetivo equivalente, cara. Alguns são terríveis mesmo, cara. O adjetivo referente a de chumbo, cara, é plumbeu. Olha que doideira. Plumbeu. Tá? Tá. Então, olha, soldadinho de chumbo, eu também poderia ter dito soldadinho plumbeu. Que maneiro. Brincadeira. Cara, isso aqui dá até música, irmão. Molejo, certa vez que eu tô assim, brincadeira de criança, como é bom. Como é bom. Cara, tu imagina, brincadeira de criança. E aí eles trocaram isso daqui por um adjetivo equivalente. Não, não trocaram, porque ficaria horrível, cara. Tu imagina. Imagina se você colocasse assim, olha, brincadeira de criança. Repara, quem que é de criança aqui? A brincadeira, nosso substantivo. E aí você já visualiza, olha, que esse cara aqui é a nossa locução adjetiva. Caraca, Cadu, e qual adjetivo equivalente? Quer ver? Vamos visualizar? Eu posso colocar aqui, ó, brincadeira de criança chamando de brincadeira infantil. Legal, ó. Infantil, tá correto? Falou? Ou pueril. Ó, que maneiro. Pueril.
Caraca, moleque, olha que doideira. Tá vendo aqui, ó? Brincadeira de criança, brincadeira. Imagina, ou pueril. Imagina o molejo cantando. Brincadeira de criança, brincadeira pueril. Não, ia ficar horrível. Deixa pra lá, ficaria horrível. Né? O Cadu cantando já ficou péssimo. Aquilo é um local de cavalo. Caraca, moleque, esse daqui então, olha, é maneiro demais, tá? Este elemento aqui, olha, sabe como é que funciona a locução de cavalo? Ah, moleque, ela tem 4 adjetivos equivalentes. Olha que maneiro. Ela possui 4 adjetivos equivalentes. Visualiza comigo. Quando eu falo desses 4 adjetivos equivalentes, olha, eu posso colocar aqui, olha, por incrível que pareça, cara, que é o substantivo. Local de cavalo, eu posso colocar um local cavalar. Cruzes, Cadu, nunca ouvi falar. Beleza, agora já ouviu, se cair na prova já acerta. Ó, local cavalar, é certo, falou? É certo. Além de local cavalar, eu poderia colocar equino, que é muito comum, tá? Equino é bastante comum, a gente visualizou essa palavra, inclusive, lá em fonologia, equino, tá? Equino também, olha, local de cavalo pode ser um local cavalar, um local equino. Também pode ser equídeo. Caramba, olha isso. Equídeo. É correto, falou? Equídeo. Que maneiro, ó. Cavalar, equino, equídeo. Cadu, você falou que eram 4. Qual é o quarto? Ah, moleque, o quarto é hípico. Falou? Então pode ser um local cavalar, um local equino, um local equídeo ou um local hípico. 4 palavras. Imagina se a prova colocasse assim, olha, qual dessas palavras não pode receber, não pode substituir a expressão de cavalo? Ela colocasse aqui, ó, mas essas 4 aí, rapaz, o bicho ia pegar, hein? Aliás, ela teria que colocar 5, né? Porque as 4 aqui podem substituir. Ela colocaria 5 opções e o cara ia ficar de bobeira ao visualizar essas 4 possibilidades para substituir a expressão de cavalo. Falou? Então fica atento. Lembra que eu falei que nem toda locução vai ter um adjetivo equivalente? Imagina se eu colocasse, por exemplo, olha, aula de história. Imagina o cara falando, ah, isso é uma aula histórica. Não, cara, o sentido é totalmente diferente, tá doido? Imagina o cara falando assim, ah, ali há um papel de parede. Ah, vamos trocar papel paredal, papel paredal. Não, cara, não tem como, falou? Então existem algumas locuções adjetivas que não terão um adjetivo equivalente, beleza? Então fica ligado aí, tá? Mas muitas vezes, né, quando as provas cobram, muitas vezes, mas quando as provas cobram essas estruturas, né, não é muitas vezes, é sempre, quando elas cobram essas estruturas, elas normalmente querem que você substitua por um adjetivo equivalente. Então ela certamente vai te dar uma locução adjetiva que possui um adjetivo equivalente. E Cadu, como é que eu faço para ficar sabendo todas essas locuções adjetivas e seus adjetivos equivalentes? Aí não tem jeito, é só leitura mesmo, tá? Eu vou deixar aqui abaixo para você, como eu já disse, uma listinha de locuções adjetivas e adjetivos equivalentes para você dar uma papirada, uma dica. Faça uma leitura descompromissada, de vez em quando pegue assim, olha, comece a colocar num cantinho, né, ou sei lá, num fichário, alguma coisa, tá? Listas que você precisa decorar, listas que você precisa saber. Aí você vai colocando lá lista de locuções adjetivas, você vai colocando lá, por exemplo, lista de adjetivos pátrios, você vai colocando lá listas de palavras que você vai precisar saber em algum momento da sua prova, tá bom? E de vez em quando você pega lá, vai fazendo uma leitura, olhando o que é cada um deles. Não precisa ficar igual maluco decorando 10 horas, né, cada uma das locuções adjetivas, não, tá? Isso normalmente é perda de tempo. Quando você terminou de estudar, terminou de decorar aquilo ali, 3 dias depois, 4 dias depois, você já não lembra mais quase nada, tá bom? Então faça uma leitura de vez em quando, pega ali e vá fazendo uma leitura, porque normalmente as provas cobram, normalmente quando as provas cobram, você sempre lembra, cara, isso cansa de acontecer, beleza? Tá bom? Então fica atento. Uma outra listinha que a gente vai precisar ter para decorar, falou algumas coisas, né, para poder fazer uma leitura de algumas coisas, é aquela listinha referente a adjetivos pátrios ou gentílicos, tá? Porque nem todos eles indicam a pátria mesmo. Alguns desses adjetivos vão indicar meramente regiões. São chamados de adjetivos pátrios ou gentílicos. Normalmente, a prova não faz diferenciação não, tá? Ela vai chamar de adjetivo pátrio e vai colocar todo mundo, vai colocar o gentílico mesmo, tá bom? Porque a definição da gramática é adjetivos pátrios ou gentílicos. Se fosse eu criando a gramática pela primeira vez, eu teria feito uma diferenciação. Eu colocaria adjetivos pátrios, aqueles que indicariam pátria. Adjetivos gentílicos, aqueles que indicariam a relação de lugar, tá? O local em que a pessoa nasceu, e não propriamente a pátria como um todo, beleza? Mas as provas não cobram assim não. Se ela falar adjetivo pátrio, pode ser encontrado lá, por exemplo, o capixaba, tá?
Ela pode colocar lá capixaba, que se refere a quem nasce no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Ó, caraca, que vacilo. A prova pode colocar lá, por exemplo, capixaba e fazer uma relação a quem nasce ali no Espírito Santo, falou? Ali no estado do Espírito Santo. Ela pode utilizar isso, perfeito? Tá? Ela pode fazer, por exemplo, baiano, aquele que nasce na Bahia, tá bem? Ela pode fazer essa relaçãozinha sem problema algum, perfeito? Então fica atento aí, porque ela pode colocar esses caras como se fossem adjetivos pátrios sim, tá? Beleza? Vem comigo, dá uma olhada. Adjetivos pátrios ou gentílicos. Homem de Caracas. Dá uma olhada. Homem de Caracas. Cadê o homem de Caracas? Qual é o adjetivo que se refere a de Caracas? Ah, de Caracas eu já sei. É doença, é sujeira. Não, cara, deixa de ser bobo. De Caracas é caraquenho. É caraquenho. Olha que doideira. De Caracas é caraquenho. Beleza? Dica importante. Os adjetivos pátrios, eles não têm a necessidade de letra maiúscula, a não ser que esteja iniciando frase. Falou, galera, tá? Mas no decorrer da frase é letra minúscula mesmo, tá? Toma cuidado. Isso não é substantivo próprio, tá? Isso é meramente um adjetivo. Não tem por que colocar letra maiúscula ali, não, tá bom? Como eu vi a pontuação aqui, comecei até com letra maiúscula, apaguei logo. Rapaz de Minas, é o mesmo dizer que esse rapaz, ele é o quê? Mineiro. Falou? Ó, rapaz de Minas é o mesmo dizer que é um rapaz mineiro. Show de bola aqui, ó. Homem de Salvador. Essa é legal, hein? De Salvador é legal. Sabe qual é o nome que dá a quem nasce em Salvador? Ele é soteropolitano. Olha que maneiro, soteropolitano. Caraca, olha isso. O tempo inteiro escrevendo com letra maiúscula, coisa horrível. Aqui, ó. Soteropolitano, falou? Beleza? Então, soteropolitano é o cara que nasce em Salvador. E o cara que nasce em Buenos Aires. Cara, isso aí é maneiro demais, hein? Essa daí, ele apresenta 3 adjetivos sequenciados para isso. Olha, 3 adjetivos pátrios ou gentílicos. Olha que maneiro. O cara que nasce em Buenos Aires, ele pode ser chamado de... Olha, buenairense, que maneiro, ó, buenairense, tá? Ele pode ser chamado ainda de bona, tá? Bona, que vem de bom, bonaerense. Falou? Bonaerense, falou? Bonaerense. É quase como se fosse bom com cearense, legal? Bom cearense, legal? Ah, o cara que nasce em Buenos Aires é um bom cearense. Não, é bonaerense, tá bom? Belezão? E pra gente finalizar, o terceiro é portenho, tá bom? Vou colocar aqui, até do ladinho aqui, ó. Portenho, tá? Então, olha, pode ser portenho, bonaerense ou buenairense, tá? As 3 formas são corretas, isso já caiu em prova, tá? E a parte mais interessante é que numa das partes a prova colocava buenairense, em outra parte ela colocava portenho, e todas elas estavam corretas, falou? Era meramente uma tentativa de fazer pegadinha com os candidatos. Desculpa. Professor do Rio de Janeiro. Olha, Rio de Janeiro a gente vai ter que ter um cuidadozinho especial, sabe por quê? Porque Rio de Janeiro ele pode indicar o cara que nasce na cidade do Rio de Janeiro ou no estado do Rio de Janeiro, já que tanto a cidade e o estado possuem o mesmo nome. É muito comum que aconteça aqui, olha, tá? No caso do Rio de Janeiro, e acontece também em São Paulo. Falou? Você já deve ter visto que existe a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo apresentam essas características. Visualiza comigo. Quando eu falo, por exemplo, professor do Rio... Olha de quem que a gente está falando aqui. Ó, professor do Rio de Janeiro, cara. O professor que mora aqui, ó, no Rio de Janeiro, que é do Rio de Janeiro, cidade. Eu vou dizer que ele é carioca. Falou? Carioca. Carioca é o cara que nasce na cidade do Rio de Janeiro. Falou? Na cidade do Rio de Janeiro. Agora, o cara que nasce no estado, nas outras cidades, né, e tal, dentro do estado do Rio de Janeiro, mas não é propriamente na cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, o cara que nasce na cidade de Duque de Caxias, o cara que mora na cidade que nasce na cidade de Niterói, por exemplo, tá, de Nova Iguaçu, que são cidades do Rio de Janeiro, mas não estão, aliás, são cidades do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Do estado do Rio de Janeiro, mas não pertencem à cidade do Rio de Janeiro, beleza? Já que a cidade do Rio de Janeiro é uma, a cidade de Duque de Caxias é outra, a cidade de Nova Iguaçu é outra, a cidade de Belfor Roxo é outra, legal? Então, visualiza comigo. O cara que nasce dentro do estado, mas não na cidade,
ele é chamado de Fluminense, tá? Fluminense. Mas por que, Cadu, Fluminense? Cadu, por que Fluminense, filho? Fica tranquilo, eu sou flamenguista. Tô brincando. Mas Fluminense é porque vem de Rio, Fluminis, tá? Do latim fluminis, que significa rio, fluir, tá? Daí vem a palavra fluir, belezão? Show? Show de bola? Tanto que em adjetivos, né, em locuções adjetivas, você já deve ter ouvido falar de, por exemplo, quando é algo referente à chuva, né? Por exemplo, água de chuva, que a gente vai chamar de água pluvial, beleza? E água de rio é água fluvial, porque vem disso aqui, ó, vem de fluminis, falou? Fluminis, que significa rio, tá bom? Por isso que vem, ó, Fluminense é aquele que nasce em todo o estado do Rio de Janeiro. Carioca é só quem é da cidade. Aluno de São Paulo também é legal a gente ficar atento. Por quê? São Paulo tem relações. Pode ser a cidade de São Paulo ou o cara do estado de São Paulo. Qual é a diferença? O cara que nasce na cidade de São Paulo, tá? Vou até colocar aqui, ó. O cara que nasce na cidade de São Paulo, ele é chamado de paulistano. Beleza? Então o cara da cidade de São Paulo, ele é paulistano. Você já deve ter ouvido falar, o tá? Paulistano é o cara da cidade de São Paulo. Em todas as cidades de São Paulo, não propriamente na cidade de São Paulo, tá? Todas as cidades de São Paulo. O cara que nasce em todas as cidades do estado de São Paulo, falou? Todas as cidades do estado de São Paulo. Ou seja, ele não é propriamente da cidade capital, ele é dos arredores, beleza? Esse cara é chamado de paulista. Beleza? Então aqui, ó, paulista. Falou? É aquele cara que nasce em todo o estado de São Paulo, não propriamente na cidade de São Paulo, mas em todo o estado ele é chamado de paulista. Essa é a diferença. Então você já aprendeu hoje, por exemplo, a diferença entre e paulista. Paulistano é o cara da cidade de São Paulo, da capital, e o paulista é o cara que nasceu em todas as cidades, falou? Em qualquer uma das outras cidades, aliás. O cara que nasce em Santos, o cara que nasce lá em Registro, por exemplo. Belezão? Então vem comigo para a gente finalizar aqui, ó, Manaus. Manaus apresenta 2 adjetivos também referentes, tá? A maioria da galera conhece o mais sinistro deles, que é o manauara. Aqui, ó. Beleza? Manauara, mas também é correto falar manauense. Belezão? Show? Então, manauara, o cara que é de Manaus, ele é manauara ou manauense. Belezinha, tranquilo? E eu vou deixar aí abaixo listado para vocês, tá bom? Como eu disse anteriormente, vários adjetivos pátrios, vários adjetivos gentílicos para você dando aquela papeiradazinha devagar. Belezão? E aí você vai ficando monstro. Beleza? Fechou? Vai.